Meus irmãos, da paz do Senhor Jesus, vamos para mais uma lição, mais uma aula a respeito da Cristologia e vamos aprender que Cristo Jesus aparece, como Cristo Jesus aparece nos 4 evangelhos. Então, os evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Segundo alguns mestres, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são chamados de evangelho sinótico, porque eles trazem consigo algumas semelhanças. Então, Mateus escreveu segundo como ele viu, segundo a sua visão, Marcos também e Lucas também. O interessante é que nós devemos entender que quando Mateus escreveu esse evangelho, escreve a uma classe de pessoas chamados judeus. É por isso que ele vai apresentar Cristo de uma forma. Já Marcos, ele escreve aos romanos, então aos gentios. Já Lucas escreve aos gregos, também gentios. Então, Lucas e Marcos, eles se dedicam a escrever aos gentios, um romano e o outro grego. Agora, João, ele é um evangelho que eu chamo de evangelho do mistério. Por quê? Porque ele escreve numa dimensão muito superior, que é a igreja do Senhor. Então, as suas palavras são muito fortes, João, ele foi privilegiado por Deus em escrever tanto esse evangelho como 3 cartas e também teve a revelação do livro do Apocalipse. É por isso que João, a sua linguagem, ela é muito profunda e ele narra textos que Mateus, Marcos e João não narram. Por isso que ele é o evangelho que eu chamo evangelho do mistério, do segredo. Então vamos ver aqui como é que os 4 evangelhos apresentam Jesus dentro de uma perspectiva de toda a Bíblia, Então, toda a Bíblia, Cristo vai trazer essa característica dessa apresentação ali nos Evangelhos. Então, com base em Mateus, no capítulo 16, e o versículo 16, diz assim: E Simão Pedro respondeu, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, com base nesse versículo aqui, havia outros versículos, mas com base nesse versículo aqui, nós temos que Cristo Jesus, ele é o Messias, ele é ungido, ele é o rei prometido para a nação de Israel, Então, Mateus escreve Jesus como, para apresentar Jesus como rei prometido. Há quem diga que existe uma prefiguração ali em Ezequiel, ele é o homem da 4 faces, Então, as 4 faces, alguns também podem interpretar como cada face representando também um evangelho. Então, o rosto de leão, como meus pais na fé anteriormente falava, representa o evangelho segundo escreveu Mateus, Jesus como o rosto de leão, o rei prometido. Agora, uma palavrinha para edificar nossa alma. Já que Jesus ele é o rei prometido, temos que entender que ele não é somente o rei de Israel. Ele é rei do universo, ele é o rei de toda a terra, ele é o rei da glória, conforme o Salmo 24. Ele é o rei de toda a existência. Ele reina no reino físico, espiritual e também no reino celestial. Então, ele tem domínio, ele tem autoridade, inclusive da tua história, da tua vida. Aleluia. O plano que Deus traçou para você, quem está no comando é Jesus como rei de todo o universo. Então você, ainda que não seja Cristo Jesus como seu salvador da sua vida, então aceita ele como rei, reconhece Jesus como rei prometido de Israel e de toda a existência. Aleluia. O rei foi tão humilde que ele tirou suas vestes reais, aleluia, e vestiu a veste de humildade para vir para esta terra e morrer por mim e por você. Então, Cristo Jesus em Mateus, ele é o rei prometido. Agora, nesse evangelho escrito por Marcos,
nós temos aí Jesus se apresentando como servo maravilhoso. Alguns dizem servo sofredor. Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muito. Então, observe que Cristo Jesus, ele sendo dom de tudo, sendo Deus, ele sendo dom dessa existência, tudo ao seu comando, espaço, tempo, matéria, anjo, arcanjo, querubim, ele manda no céu, na terra, no inferno, nas águas, em tudo que existe, o comando é dele. Ele vestiu-se em veste de servo e veio servir em prol para resgatar vidas, para me resgatar e resgatar você que está aí ouvindo esta palavra. Então é muita humildade. Agora me lembrei de um texto que Paulo escreveu a Filipenses, e é bom ler esse texto. Filipenses no capítulo 2, o apóstolo Paulo, que texto maravilhoso. 2 e o versículo de número 5 ainda diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que eu vi também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, ou seja, esvaziou-se. Aqui essa palavrinha esvaziou-se, aniquilou-se, é a quinose. Ele se esvaziou-se de alguns atributos imanente, transcendente, tomando a forma de servo e fazendo semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, observe que a humilhação de Cristo Jesus, o esvaziar dele, que coisa extraordinária. Eu acho lindo que também João 13, versículo 1 em diante, ele demonstrou ali que é servo quando lavou os pés do discípulo. Que coisa extraordinária. Então, Jesus, ele é o servo maravilhoso. Então, devemos imitar, esse servo maravilhoso que Deus pede no nosso coração, de humildade, de simplicidade, para nós sermos realmente um servo. Entender essa dimensão de servir, mesmo você sendo rei e sacerdote, mas ser humilde e reconhecer que tem que ser um servo, servir a Deus e também servir ao próximo. Deus nos ajude a alcançar essa dimensão maravilhosa da humildade para servir. Agora temos aí em Lucas 19, 10, Jesus ele é apresentado por Lucas como um filho do homem. Filho do homem. Eu acho linda essa expressão. Você vai entender por que ele é filho do homem. Lucas 19, versículo 10 diz assim: porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, creio que você sabe que esse texto aqui é um texto lá daquele personagem, enquanto de Zaqueu com Jesus, que ele chega na sua casa, e Cristo Jesus ele se revela aqui como filho do homem, ali daquela conversa com Zaqueu. Essa expressão filho do homem, ela dá a ideia que Cristo Jesus ele veio para esta terra experimentar, os atributos humanos em si. Algumas seitas pensam que Cristo Jesus foi um fantasma, que ele não tinha realmente, ele era um anjo, Mas olhe, Cristo Jesus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele veio com os atributos humanos. Então ele, como filho do homem, ele chorou, ele se entristeceu. Tem texto na Bíblia que diz que Jesus, lá no Getsemane, sentiu medo, pavor. Pensa comigo, aleluia. O Filho de Deus aqui na terra, o verbo se fez carne, sofrendo limitações, fraquezas, experimentando os nossos atributos humanos em si, passando por ele sentimentos desagradáveis, só para dar um exemplo, só para cumprir a Escritura. Então, essa expressão de respeitar a Cristo como ele experimentando tudo isso. E quem é eu e você? Para não experimentar muitas vezes
o momento que Cristo ele experimentou, né? Dor, sofrimento, tribulação, angústia. Que Deus possa brindar o nosso coração, nossa mente, nos dar equilíbrio nesse exato momento. Mas essa é a realidade. Jesus experimentou tudo esse tipo de sentimentos humanos. A Bíblia chega a dizer que ele foi tentado em tudo, provado em tudo, mas ele não pecou. Que Deus nos ajude, nesse exato momento, né, a gente vencer todas as nossas tribulações interior, como Cristo Jesus venceu, porque foi um ser, segundo alguns psicólogos aí, diz que o ser mais equilibrado do universo foi Cristo Jesus, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Agora João, ele vem apresentar Jesus com aquele título superior, né? Um título maravilhoso. Jesus, ele é o Filho de Deus. Eu queria ler João 1:1, que no princípio, né, era o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Vamos lá. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas também eu quero ler também João 20:31. Vamos ler aqui essa expressão, Filho de Deus. 20:31 de João. Diz assim: Este, porém, foi escrito para que creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, João aqui, quase no seu final do seu evangelho, quase, né? No capítulo 20, ele reconhece Jesus, seu escrito, para que a gente entendesse que Jesus, ele é o Filho de Deus. Agora, essa expressão Filho de Deus diz que Jesus procedeu do Pai. Vamos entender uma coisa aqui. Uma coisa é ser criado, uma coisa é ser gerado. Jesus, ele foi gerado. Gerar é proceder, ele já habitava no seio do Pai, né? Então, Jesus é um ser criado. Então, o verbo já estava com Deus, o verbo é eterno. Então, Jesus sempre existiu, né? Ele sempre estava com o Pai, mas ele tomou uma forma manifestada, né? Isso, então, hoje, ele está numa missão no seu ministério celestial, entre a Trindade Santa, de ser chamado Filho de Deus, aquele que é igual ao Pai. O que o Pai tem, ele tem. Se o Pai é eterno, ele é eterno. Se o Pai é santo, ele é santo. Se o Pai é criador, ele também é criador. Todos os atributos, imanente, transcendente, morais. Jesus Cristo, ele tem tudo que o Pai tem e tudo que o Espírito Santo também tem. Então, ele é o Filho de Deus. Amém? Então vamos orar para que o vídeo também não fique muito longo, mas medite sobre a expressão. Isso é muito vasto, é muito extenso essa definição e a explicação de Jesus como Filho de Deus. Então vamos orar a Deus, agradecer ao Pai, né, e a Cristo Jesus por esta lição maravilhosa. Ore comigo, Pai de amor, Santo Deus Jesus, obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor. Aprendemos que o Senhor, ele é o Rei prometido em Mateus. Aprendemos que o Senhor é o servo maravilhoso, o servo sofredor, ali no Evangelho escrito por Marcos. Obrigado, Jesus Cristo, por se revelar em Lucas como o homem perfeito, Senhor, o Filho do homem, e também João como o Filho de Deus. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, já que o Senhor experimentou os sentimentos humanos, nos ajuda a vencer algumas tribulações do nosso interior. Abençoa os teus servos, abençoa os teus filhos, no nome de Jesus, Pai das luzes, no nome de Jesus eu te peço isso. Amém. Amém. Deus te abençoe no nome de Jesus.